Esses dias eu tava super entediado. Aí eu comecei a mexer no aplicativo gratuito do SBT e eu me deparei com a série mais icônica de todos os tempos, Chapolin Colorado. Daí eu pensei, por que não trazer um vídeo com aqueles episódios famosos de terror do Chapolin Colorado que a gente assistiu à tarde? Esse vídeo é muito nostálgico porque Chaves e Chapolin marcaram a juventude de todos nós e talvez nós somos a última geração que pegou esses episódios de terror à tarde, quando eles foram exibidos à tarde. E o tema do vídeo de hoje é episódios de terror do Chapolin Colorado. Anos 80, como dói lembrar, mas no baile de garagem é onde eu quero estar. Entre sonhos e amores, a vida pulsar. Um conforto na memória que nunca vai se apagar. Chapolin Colorado é um herói todo atrapalhado, isso aí você já sabe. Medroso, desastrado, mas ele sempre aparece quando alguém precisa, quando alguém chama por ele. Com a sua marreta biônica e suas pílulas encolhedoras, ele muitas das vezes provoca mais confusões do que necessariamente consegue ajudar. O primeiro episódio do Chapolin surgiu em 28 de fevereiro de 1973, criado pelo grandioso Roberto Gomes Bolanos. Ao todo, Chapolin Colorado, a série conta com 6 temporadas. Mas nesse vídeo aqui eu só quero falar dos episódios de terror, eu quero desbloquear a sua memória. Esses episódios que tacaram o terror nas crianças lá nos anos 80 e nos anos 90. E para abrir essa lista de episódios de terror do Chapolin Colorado, tô muito empolgado pra fazer esse vídeo. Já quero começar com a pedrada, o abominável Homem das Neves. Chapolin, o que foi, Chapolin? O que você viu? A história é mais ou menos assim. Um excursionista, ele conta uma lenda de Yeti, o pé grande, para uma mulher. E ela fica meio assustada com essa tal lenda. E o pior é que ela tem a impressão de ter visto a tal criatura aí, o Yeti, o pé grande, passando pela janela. E como ela não sabe se defender, ela convoca o herói mais medroso da TV e acho que o mais querido por todos, o Chapolin Colorado. Só que nesse tempo, o abominável Homem das Neves acaba entrando dentro da cabana onde essa mulher tá. Embora esse episódio assustou muita gente, pra mim, o abominável Homem das Neves do Chapolin foi um episódio com uma atmosfera bem diferentona, mas não foi o que tacou o terror, pelo menos em mim não. Ei, o que você disse sobre o abominável Homem das Neves? Falei com você? Eu estou falando? Teve alguns episódios de Chapolin que eram remakes de outros episódios, de episódios mais antigos. Ou pelo menos esses episódios, eles eram bem parecidos. O que mudava mesmo eram os personagens, como o episódio A Casa Mal Assombrada. A história é sobre um cientista que ele escolhe uma mansão velha para desenvolver alguns experimentos que envolvem a parapsicologia. Galera, vocês têm noção que a gente está falando de uma série que veio lá nos anos 70? E não demora muito para que a primeira aparição aconteça dentro dessa mansão. Uma mulher usando roupas do século XVIII e que ela tem uma habilidade muito frenética de se teletransportar, mano. E além disso, outras paradas sobrenaturais começam a acontecer dentro dessa mansão. É sensacional.
Agora eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Com quantos anos vocês descobriram que água de Jamaica nada mais é do que chá de hibisco? Com certeza você já se lembrou do próximo episódio que eu vou falar pra vocês aqui, episódio de terror do Chapolin Colorado, a Mansão dos Duendes. Esse sim tacava o terror que não passava nem sinal de Wi-Fi, apesar que não existia Wi-Fi na época. A história é sobre um casal, porém a mulher quer vender a casa onde eles moram, porque ela fala pro marido dela que ela tem certeza que a casa tá cheia de duendes e que esses duendes estão assombrando ela, até que alguém do meio do nada bate na porta. E aí surge a figura de um homem sinistro, dizendo umas paradas muito estranhas. Eu quero comprar essa casa, eu sonhei com essa casa. E o pior é que até ele já reconhece os cômodos que tem nessa casa, aonde esse casal tá. E a mulher fala pro marido, olha, eu não falei nada sobre vender a casa, embora eu queira muito vender esta casa. Eu não coloquei nenhum anúncio vendendo esta casa, e as coisas começam a ficar um pouco estranhas. Gente, se eu falar mais, eu vou me empolgar muito, o vídeo fica muito grande. Mas a Mansão dos Duendes, pra mim, foi um dos episódios que mais tacou o terror lá nos anos 90. Porque a Mansão dos Duendes tem uma atmosfera sombria. Quando vocês forem assistir de novo, presta atenção. A iluminação é perfeita desse episódio. E claro, esse e tantos outros episódios de terror. Eles têm um desfecho bastante simples, mas eu acho extremamente correto quando se trata de programas voltados para o público infantil. Diga. O quê? Eu é que sei? Então por que me disse diga? Você não queria me dizer uma coisa? Eu não. O quê? Que o quê? Você não queria dizer nada? Eu? É. O Tesouro dos Piratas. Cara, esse episódio é muito frenético. A história é sobre o pirata Alma Negra. É o episódio do tataravô. Mano, era muito louco isso. Esse é um dos meus episódios favoritos da série completa do Chapolin. A história começa quando uma moça fica sem gasolina e ela vai pedir ajuda e acaba entrando numa taverna. De repente, aparece um taverneiro segurando uma picareta. E ele explica pra essa moça que ele tá segurando a picareta porque ele tá procurando um tesouro que foi deixado pelo seu tataravô. O problema é que o seu tataravô é um cara que já morreu. E foi um sujeito bem famoso nos anos de 1700. Quem é? O famoso, o chavoso, o pirata Alma Negra. E aí, o espírito do Alma Negra começa a ficar dando pistas pro cara ali, pro taverneiro, pra onde cavar, aonde o tesouro pode estar. E esse episódio, cara, é frenético. Porém, o pirata não é só uma pessoa comum, ele é um fantasma. Cara, é sensacional, mano. Ó, parabéns, cara. Ai, tô indo bem, Tata? Tá quente? Quente? Escuta, quem está aí na taverna? Bom, é uma moça que chegou agora há pouco. E por que você não me disse? Por que você não tinha perguntado, Tata? Tem que fazer com que ela vá embora. O que não faltava no Chapolin Colorado, na construção ali do roteiro, era a criatividade. Para e pensa, imagina se você pudesse herdar uma casa do seu avô, mas para herdar essa casa seria necessário você passar uma noite dentro dela. Em casa mal assombrada, até os fantasmas se assustam. Outro episódio sensacional. A história é sobre um casal chamado Florinda e Carlos. Eles acabam entrando nessa mansão toda sombria. E o Carlos vai, acende algumas velas. Só que a Florinda já de cara não curtiu muito aquela casa. Enquanto ela tá fazendo reclamações dessa casa sombria pro Carlos e eles estão de costas, o Carlos acaba desaparecendo dentro da casa, assim, como um piscar de olhos. E de repente, do nada, aparece um cara muito crazy,
falando coisas sem sentido. E logo depois também surge um mordomo sinistro, dizendo que ele já estava nessa casa há mais de 300 anos. E que agora, depois da morte do avô do Carlos, provavelmente ele seria demitido. E ele fala que ele prestou serviços desde 1740, só que quando ele estava vivo. E a Florinda, dentro dessa situação, pede ajuda para quem? Pro Chapolin Colorado, que quase que imediatamente já quer desistir dessa missão. E tem uma cena que eu me lembro muito bem, que é de uma cadeira de balanço se mexendo sozinha. Que sensacional isso, mano. Que sentimento de nostalgia poder assistir isso agora. Vejam, uma cadeira de balanço automática. Nossa! Isso não é nada, hein? Porque agora há pouco eu estava sentado aqui nesse sofá e estava um esqueleto como esse do meu lado E por último, um episódio que eu acho que foi até meio pesadinho pra época. De Acordo com o Diabo. Aquele famoso episódio Cherion do Diabo. A história é sobre um professor inventor. E ele acaba perdendo 3 parafusos, que são necessários para mais uma construção das suas invenções. E ele deixa a sua filha encarregada de cuidar dessa invenção. E também deixa uma ordem: não deixe ninguém entrar no laboratório enquanto eu estiver fora. Mas o noivo da filha desse inventor tem planos de roubar essa invenção. E o Chapolin, para distraí-lo, acaba contando uma história. A história do Dr. Fausto Mefistófeles. Só que na versão da história contada pelo Chapolin, o Dr. Fausto vende a alma pro diabo. A ideia do cara é rejuvenescer e assim se casar com a sua empregada, bem mais jovem, a Margarida. E aí o Dr. Fausto recebe a visita de quem? Nada mais, nada menos do que o Dr. Mefistófeles. Que nome complicado, cara. E recebe dele uma varinha. E ele dá as famosas e mais icônicas instruções do Cherion. Esse episódio foi inspirado numa lenda medieval do Dr. Fausto. O cara estudou magia, medicina, alquimia e uma parada de outras coisas. Tudo isso rendeu pro verdadeiro Dr. Fausto muita grana e muita fama, já que Fausto ficou conhecido por ter vendido sua alma pro capiroto. 30 anos, Cherion. Minha nossa, acho que eu exagerei. 30 anos, Cherion. Meu Deus. Mas e aí, galera? Agora eu quero saber de vocês. Quais foram os episódios de terror de Chapolin Colorado que você mais curtiu? Meu, eu fiz essa lista a dedo porque esses são os episódios que eu mais gosto. Mas o episódio do Pirata Alma Negra pra mim foi o mais divertido de todos, o mais icônico de todos. E se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo no grupo da família no WhatsApp, porque isso ajuda demais o nosso canal a crescer. Pra vocês pode não parecer nada, mas pra mim vale muito, mano. E também, antes de terminar esse vídeo, eu quero agradecer a todo mundo que ajuda o Retrocine compartilhando esses vídeos, os seus vídeos favoritos. É dessa maneira que vocês conseguem me ajudar. Eu sou muito grato. Muito obrigado por cada compartilhamento dos vídeos aqui do Retrocine. Galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero vocês no próximo domingo, 10 para 5 da tarde. Claro, se você se atrever. Você ouviu um aviso no ar?